Então, aqui eu vou passar para vocês um pouco, quer dizer, o que eu fui tratando nesse livro tem a ver com esses termos aqui, não é? E aí veja essa outra frase da Clarice, que está num texto em que ela como tradutora, ela dizia assim: tenho o maior respeito por gramática e pretendo nunca lidar conscientemente com ela. Em matéria de escrever certo, escrevo mais ou menos certo de ouvido, por intuição, pois o certo sempre soa melhor. Tá? Eu sou escritora, eu sou tradutora, no entanto, eu só respeito a gramática, né, sem lidar com ela, a não ser por intuição. E eu escrevo mais ou menos certo, de ouvido, por intuição. Tá? Ou seja, se soa bem, está certo. Se soa mal, está errado. Claro que ela também era uma grande leitora, né? Então também, assim, tem a ver uma ideia com a duplicação da autoria na forma do romance, essa forma da escrita de ouvido, especificamente na literatura. Mas tem a ver também com uma conversa e tem a ver com um livro como uma obra em construção. Os escritores mostram o próprio livro sendo feito, né? Mostram o bastidor do livro, mostram o livro in progress. E isso é um modo também de uma escrita de ouvido no sentido periférico, entre aspas, no sentido assim, eu não sou um mestre da escrita, eu escrevo de ouvido. E se eu não sou mestre da escrita, eu também posso experimentar com a forma, tá? Porque eu escrevo de ouvido mesmo, então a forma vai ganhando contornos variados, né? Então, a gente viu isso aqui, né? Lembra lá com a textura sonora, a autoexposição dos títulos possíveis, que a gente normalmente esconderia, a Clarice expõe, né? Então, a própria autoexposição do livro. Aqui vem os compositores e tal. Então, tem um pouco esse formato, só rapidinho para mostrar para vocês, em que, na verdade, assim, a Hora da Estrela deveria ter na capa Rodrigo SM, ele é que é o autor, não a Clarice. Brás Cubas devia ser Brás Cubas, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, não Machado de Assis. Dom Casmurro, autor Bento Santiago. Grande Sertão Veredas, o autor é o Riobaldo, só quem fala ali é o Riobaldo. O Rosa é um médium que o texto passa por ele. São Bernardo é Paulo Honório, não é o Graciliano Ramos. Então tem uma duplicidade de autoria, né? Mas são livros que expõem o próprio processo em que ele está sendo escrito. Tá? Isso aqui eu usava essa imagem, né? Eu uso essa imagem das artes visuais, né? Para falar um pouco também dessa audição em outros espaços. E o capítulo da ecopoética, que tem a ver com a questão do eco, das ressonâncias, do som e do silêncio na Paixão segundo GH, em que aqui fica claro que a autoria auditiva ela é receptiva. Ela é aquela que recebe, ela é antinarcísica no sentido de que eco e narciso estão juntos no mesmo mito, né? Narciso se apaixona por si, Eco se apaixona por Narciso e perde o corpo, perde a vida, inclusive se espalha como som, se espalha na natureza. Então, se expande, né, para fora do seu corpo, no corpo terra, né? Esse texto receptivo. A ideia de quem fala é um ouvinte, então isso vai dentro dessa discussão da ecopoética. Tá? Aqui eu volto para aquele capítulo que eu já falei, e tem um capítulo sobre a Clarice, a máquina de escrever, né? E aí vem também, aqui eu expandia, que está um pouco no início do meu estudo, outros escritores falando sobre escuta. Mia Couto, que fala da escuta e da biologia, de ouvir o silêncio, né? A África como um universo de tempo de escuta e de silêncio, né? A Toni Morrison, que fala desse termo aural, né, a relação do texto dela com a participação dos leitores, com o jazz e etc. Né? E a ideia, então, como seria pensar a literatura brasileira a partir de uma história da escuta? Por exemplo, como entrariam aqui os escritores indígenas? Tendo eles escrito o livro ou não? Se tem coletivos que são mestres de escuta no Brasil, são os coletivos indígenas.
Basta ler alguns estudos sobre como é que os Yanomami se conectam na floresta. Eles não enxergam, porque a floresta é alta. Como é que eles caçam na floresta? Eles têm uma verdadeira enciclopédia do ouvido. Não só eles sabem ouvir, distinguir quem está cantando, quem é o passarinho, quem é o bicho, como eles imitam com o seu corpo aquele som. E aí eles sabem, quando eles ouvem aquele som, que é tempo de tal folha cair, de tal fruto ser colhido, de tal bicho que está por... É um universo poliglota, todo criado pelo ouvido, né? Como que as múltiplas línguas ameríndias, indígenas no Brasil, né, ressoam apesar do seu silenciamento. Elas estão aí, pode não ouvir, mas elas estão aí, né? São muitas línguas, são 180, né? É muita língua nesse país, é muito sotaque, né? Como é que a gente ouve isso? Isso aparece? Isso não aparece? Fica silenciado? Né? Essa voz coletiva. Então, rapidamente, o Machado tem uma estrutura muito auditiva também nos seus romances. Acho que o Sérgio, quando for falar de textura, talvez possa mostrar alguma coisa disso também, porque tem a ver com o fonógrafo e tal, né? Ele diz coisas assim como escuta papel, né? Está falando com o papel, ou em Dom Casmurro, a minha memória ouve, a ideia de que a memória ouve, não só a gente escuta no presente, mas a memória também ouve coisas do passado. Né? E João Guimarães Rosa, que é um escritor de um puro auditivo, né? E que captou todas aquelas vozes do sertanejo, mistura isso com filosofias, literaturas europeias, germânicas, escandinavas, sertanejas, né? E cria esse autor narrador que é o Eobaldo, e nos outros livros dele também, né? E junta, né, essa tradição letrada com as práticas não letradas ou ágrafas, né? E é interessante que esse símbolo de infinito aqui, que aparece, termina o romance dele, uma pesquisadora encontrou um caderninho do Rosa, em que isso aqui significa par de orelhas. Ele colocou isso, ele fez isso daqui, ele fez essa relação, né? E ele se dizia um super escutador das coisas, né? O Oswald de Andrade, que fala, né? A gente escreve o que ouve, nunca o que ouve. Se a gente não lê a frase, acho que ele está falando a mesma coisa, só que o segundo ouve tem H. Porque ele está dizendo assim, a gente, nós escritores, escrevemos aquilo que a gente escuta, nunca aquilo que aconteceu de fato, necessariamente. Né? A gente escuta, a gente escreve aquilo que a gente escuta, mas para a gente entender o que o Oswald está falando, a gente tem que ler a frase dele. Olha, a Verônica Stiger, que é uma escritora contemporânea, né? Ela publicou esse pequeno livrinho, Delírio de Damasco, e começa com a seguinte epígrafe em espanhol: recordé que entre los presagios enumerados por De Quincey está la frase casualmente oída en la calle. Né? Ou seja, a frase casualmente escutada na rua. A gente escreve o que ouve e nunca o que ouve. Então, ela parte dessa ideia, e aí ela faz uma exposição que depois vira livro, né? Simplesmente colhendo frases que ela ouviu, ou fragmentos de frases, né? As vacas só existem para me alimentar. Ou, os chineses vêm aqui e comem tudo. Não pode. Por que não pode? Porque não pode. Né? São frases escutadas dentro de um bar, dentro de um ônibus. Enfim, o que a gente faz com essas frases? Elas estão aí, elas podem expor coisas que não têm sentido, nonsense, elas podem ter frases racistas, frases ruins, frases belas, frases sem sentido, frases que a gente escuta só de coletar. Né? Então, é um experimento artístico baseado todo na escuta, né?
O Augusto de Campos trabalha muito com a ideia de pulsação, ritmo, estrelas, né? E o Haroldo de Campos, aí, que são autores que eu vou citando no livro, né? Juntamente com canções. Macunaíma, como eu falei naquele primeiro texto, Macunaíma, todo o texto foi ditado por um papagaio, né? Macunaíma. Aí eu falo enfim, aqui era uma apresentação, então eu falava das narrativas dos indígenas, né? Aqui são as pinturas do Jaider Esbel, que é macuxi, que faz umas pinturas lindas sobre Macunaíma, os sons. Aqui é um espetáculo teatral Macunaíma, que eu mostrava. Aqui é um jovem indígena, que é o Gustavo Caboclo, né? Alguém que voltou a ser indígena, digamos assim, porque a mãe dele foi tirada da aldeia muito jovem, né? E criada fora da aldeia, e ele retorna na aldeia, e ele retorna a sua indianidade, né? E ele cria esse termo aqui, ouvir a ser, não apagarão a nossa memória. Mãe Wapixana, né, da terra indígena Kanauanin, em Boa Vista, Roraima, e ele escreve, pé no chão, pé de ouvido, em terra, semente desperta, corpo é terra. Né? E aqui tem uma imagem dele, ele faz performances, né? Ouvindo a areia, ouvindo a terra, né? Mas esse ouvir a ser, eu vou voltar a ser índio. É muito bonito o trabalho do Gustavo. Tá? E as ideias também aí, éticas a respeito, né? Éticas em relação à colonização brasileira, quer dizer, o emudecimento das vozes, né? Em nome de uma catequese em que as línguas indígenas têm que ser silenciadas, o seu pensamento também, né? Essa questão também com línguas maternas. Aí vem o Nancy, que eu citei para vocês, que fala sobre, tem um livro chamado A Escuta, que discute muito bem essa ideia pela filosofia, né? A ideia de que o som a gente não vê, né? A gente não vê o som. Vocês estão me vendo falar, mas o som a gente não vê, então tem também um elemento misterioso, um elemento arquetípico, assim, até de pavor, o som pode ser assustador, né? A ressonância, a escuta de vozes, a escuta nas margens, né? Então, isso aqui eu termino esses slides, né? E com isso termino essa minha apresentação,